E o capítulo da loucura chegou. Porém, o capítulo traz mais do mesmo, certo? Pai ausente não é novidade já faz um tempo. Entretanto, essa disputa é verdadeiramente incrível. Quem é o pior pai? De um lado temos Shebeck, pai confirmado do Barba Negra, porém, temos ainda dois possíveis filhos. Bag o Palhaço e o ciborgue Frank. Do outro lado, temos o Harald, pai confirmado do Loki e Hyrule, mas também tem a paternidade para confirmar do Kaido. E a competição é, quem é o pior pai? A competição é difícil, mas não sou de ficar em cima do muro. Meu voto hoje é para ele, Harald do Comércio. Um dos piores pais já vistos nessa série. Muito bem, entro no capítulo a partir da continuação da história de capa do menino Yamato. E de cara já vemos um túmulo jogado às traças. Aparentemente, o abandono de túmulos é um rolê cultural de Wano. Enfim, o grupo está sendo liderado pela Ocho. Foram juntos o Yamato, Kikunojo, página 1 e, obviamente, a Uchi. Detalhe para a Uchi que brinca na neve enquanto o página 1 virou mula de carga. Já o Yamato come porque comer é vida. Enquanto isso, Ocho aponta para o túmulo decadente. Além do túmulo em péssimo estado, também dá para ver barris com espadas e um machado. Não sei qual o contexto disso, imagino que foram companheiros enterrados nos barris ou oferendas ao falecido. O interessante é que nenhuma das espadas é típica de Wano. Ou pelo menos não me parecem ser. Fora isso, Ocho também exige que o Yamato fosse prestar homenagens ao falecido. Outra coisa curiosa é a origem do dono do túmulo. Um herói que nasceu no Mar do Oeste e foi criado em Ringo. O que automaticamente resolve o mistério das espadas. Provavelmente, são as armas dos familiares e companheiros. Um grupo de possíveis exploradores ou náufragos. Dito isso, essa capa não me diz porra nenhuma. Com exceção do número e título, o resto pode ser completamente ignorado. E falando sobre título, para fins educacionais, esse é o capítulo 1154, intitulado, Não Consigo Nem Morrer. Bem, a capa é isso aí, já vi melhores, mas longe de mim querer criticar. Muito bem, depois da capa, o capítulo retorna ainda no passado. São 63 anos atrás, durante a grande batalha que ceifou a vida do Joru, um dos gigantes mais velhos do mundo. Além da tragédia causada pela futura Imperatriz do Mar, e confirmadamente humana, Charlotte Linlin. Elbaf também viveu sérios eventos climáticos. Ventanias, queimadas e frio extremo. O frio foi tão intenso que destruiu as plantações e congelou o mar. A escassez de alimento lançou um período de fome extremo no país. E se você não tá ligado, é no momento em que um grupo é privado do básico que o crime nasce. As pessoas não vão simplesmente morrer sonhando com uma vida boa, elas vão tentar roubar essa vida boa de alguém. Entendeu? Obviamente, os gigantes não vão ser diferentes. Mas antes de chegar nesse ponto, tem outro ponto muito forte nesse capítulo. Nesse capítulo, fica claro que Elbaf não possuía um método de registro da história. Pelo menos, não possuía até a criação da escola. Ou foi assim que entendi. Já começando no fato de não existir registro sobre o mural, ou registro sobre os restos do robô gigante. Isso fica mais claro nesse capítulo, quando o Jaru conversa com o Harald. Então, dá para adiantar que a transmissão de informações era feita de forma oral. E o método oral é muito falho. Uma parte da história pode simplesmente sumir com um grupo de pessoas morrendo. E mesmo que não suma por completo, a forma como é passada e recebida pode criar tantas alterações que as partes importantes acabem se perdendo. E por que eu tô dizendo isso? É muito provável que esses eventos climáticos já tenham acontecido antes. Mas, como as informações foram transmitidas de forma oral, elas se perderam ao ponto de as pessoas acharem que essa é a primeira vez que isso acontece. Logo, se isso nunca aconteceu antes, alguma coisa está fazendo com que isso aconteça agora. E o que traria tragédias para um país tão próspero? Só pode ser uma maldição. Logo, a rainha está certa e o príncipe é amaldiçoado. E falando sobre príncipe amaldiçoado, no Pauta Secreta, o pessoal levantou a ideia de que a Estrida criou essa notícia sobre o príncipe amaldiçoado com a intenção de atacar o Hyrule. O que é uma ideia muito boa, para mim, já é isso. Ela só adaptou para o Loki. Dito isso, eu ainda não consigo entender o porquê dela ser a única a odiar e ter medo do olho do Loki. E infelizmente, não deve ter uma resposta para isso. Infelizmente, mas é isso. Provavelmente esses eventos climáticos são recorrentes, porém, sem registros físicos para comprovar isso, a resposta mais fácil é sempre amaldiçoar uma criança. A sorte do Loki é que, além de ser o príncipe, ele ainda tinha sangue ancestral. Ou então, ele já teria morrido há muito tempo. Mas enfim. O capítulo continua com a mãe do ano, Estrida.
A mulher segue doente. É tanto ódio que ela adoeceu. E mesmo doente, ela não para. Todo dia, chama o coitado do guarda para insistir que a culpa de todos os desastres do país é do Loki. Obviamente, ninguém dá atenção e trata a Estrida como louca. Inclusive, acredito que os guardas gostem de provocar a rainha. Porque de alguma forma o bebê Loki consegue driblar todos os guardas e se rastejar para o quarto da mãe. Como ninguém viu um bebê de uns 20 metros de altura. E curiosamente, ela continua sendo a única que sente medo dos olhos do Loki. É tanto medo que ela não quer nem ser vista pela criança. E isso me deixa muito intrigado. Porque só ela tem problema com esses olhos. Tipo assim, se não tiver uma explicação para isso, vai ser uma merda colossal. Mas enfim, o Loki é expulso do quarto da mãe enquanto se desmancha em lágrimas. E como o Loki, o país também está vivendo um inferno. As coisas não melhoraram. A fome está sendo um problema muito pesado para o reino. E como eu disse, os gigantes não sentaram a bunda esperando que as coisas melhorassem. Alguns gigantes decidiram ir para o mar. Roubar os humanos seria muito fácil. O desespero era tanto que já estavam jogando o orgulho no lixo. Até porque, orgulho não enche a barriguinha, né? No entanto, alguns gigantes foram além e decidiram atacar o próprio povo. Como a árvore era gigantesca, cada vila se via como grupos independentes e isolados. Não existia solidariedade, o que terminou em muitas guerras entre as vilas. Enquanto isso, o Harald está lá. Meus amigos, vamos fazer negócio. Eu tenho tempero. Na verdade, ele passou um sufoco e quase rodou bonito. Mas, por enquanto, ainda estamos em Elbaf, onde a loucura alcançou o ápice. Alguns gigantes lunáticos, movidos e alimentados pelo desespero, tiveram uma ideia genial. O Loki é o culpado de tudo, nesse caso, e se a gente pegar o Hairudin e sacrificar ele como uma oferenda? Vai ser perfeito, assim a maldição do Loki será cancelada. Genial, né? Estranhamente, ninguém pensa em eliminar o próprio Loki. O pessoal odeia o Loki, não existem dúvidas de que ele é a culpa de tudo. Porém, ninguém chega e diz, e aí rapaziada, tava pensando, e se a gente passar o Loki? Certamente iria aparecer alguém para dizer, tá maluco? Matar o príncipe puro sangue? Tu tá viajando, o certo é matar o bastardo. Isso faria muito sentido, mas pelo jeito, dentro de Elbaf, não parece ter uma segregação agressiva. Herdeiros do sangue ancestral e gigantes, entre aspas, comuns, se dão bem e se tratam como se fossem iguais. É intrigante, o Hairudin só é perseguido por ser filho de uma estrangeira, uma xenofobia de leve. Enfim, o espírito orgulhoso de Elbaf foi abalado pela fome e o Hairudin iria engolir essa piroca com farinha seca. A sorte do Hairudin foi o Harald que chegou via teleporte. O maluco retornou obliterando o gigante lunático. Como já dizia a minha avó, remédio para maluco é porrada. Dito isso, esse cara não tá vivo. Enfim, Harald retornou e trouxe consigo muitos navios carregados de comida. De alguma forma, ele soube que o Loki tinha nascido, também soube que o reino estava passando por uma crise. Então passou nos reinos com os quais fez amizade e esses reinos, em solidariedade, mandaram suprimentos para Elbaf. Um ato digno do esforço do Harald. Uma aliança incrível estava se formando aí. Infelizmente, isso se perdeu. Hoje em dia, a maioria dos humanos são capturados ao se aproximar de Elbaf e os gigantes voltaram a ser vistos como bárbaros que só sabem lutar. Talvez o Oda quisesse mostrar que mudanças precisam ser feitas em união. Mudanças não podem ter um único pilar, ou então, tudo será destruído quando esse pilar for derrubado. Se o Harald tivesse criado um grupo de gigantes e humanos para que o seu projeto de mundo continuasse a ser construído, Elbaf hoje seria outra coisa. Infelizmente, ele se colocou como o guardião disso, sendo o único elo que mantinha essa união. E quando o elo foi destruído, todo o castelinho de areia que ele criou foi soprado. Bom, Estrida finalmente foi sentar no colo do capeta. Fez a passagem um dia antes de o Harald voltar. Ou foi assim que entendi até ler a versão oficial. Fiquei com a impressão de que a Estrida morreu no mínimo uns dias depois do retorno do rei. Obviamente, morreu do jeito que uma megera deveria morrer, com bastante sofrimento. Porém, nem tudo é alegria. Confesso que não gosto do Harald. Que cara horrível. Quando o assunto é ser pai ou ser esposo, o cara é terrível. Não só isso, ele é um rei que não tem amigos. Ele chega e pela primeira vez vê o Loki. Isso porque só tinha ele para organizar o país. Não teve tempo nem de visitar a esposa doente. Aí chega para ver o filho com os olhos enfaixados, e todo machucado, mas não se dá o trabalho de buscar entender o que aconteceu. Ele nem parece saber que o próprio filho está sendo chamado de príncipe amaldiçoado.
Aí os guardas chegam e dizem que o pivete tem um problema de vista, mas que não atrapalha a visão, porém tem que esconder os olhos. Também diz que o pivete escorregou e por isso tem arranhões. E Harold simplesmente deixa para lá. Muito provavelmente, ele nunca viu os olhos do próprio filho. Aí eu fico maluco da cabeça. Como o cara não parece saber que todo mundo odeia o filho? Como ele não parece saber que, desde que nasceu, o Loki nunca chegou perto da mãe? Como é que ele não sabe que estão forçando o filho dele a esconder os próprios olhos? Como pode o cara ser um completo otário quando o assunto é a família dele? Tipo assim, como ele não conseguiu permitir que a Ida criasse o Loki? Eu acho incrível o cara conseguir fazer diplomacia com vários países diferentes, mas não consegue negociar com o próprio povo. E eu tô aqui, dando a dádiva da dúvida e imaginando que ele em algum momento tentou. Enfim, o Harold foi bom para muita gente, só esqueceu de ser bom para a família. A sorte dele é que o autor é japonês. Se fosse eu, a Ida já estaria em outro casamento e o Loki teria realmente se vingado arrancando a cabeça dele. Infelizmente, o Harold não faz o básico e decide deixar o filho com o cunhado e atual regente do reino. Deixou o Loki sob os cuidados do cunhado. Tipo assim, com um pai desses, você não precisa de inimigos. E é isso, enquanto o Loki se fudia na mão do tio, a Ida abriu um bar no submundo. Na verdade, depois de ver o oficial, percebi que o bar da Ida é o mesmo bar onde o Shanks estava e fica numa ilha perto do submundo. Será que a atual dona do bar é alguma parente da Ida? Será que a Ida tomou juízo e se casou de novo? Nem fudendo, né? E é isso, saber que o atual bar na entrada de Elbaf foi criado pela Ida é a coisa mais interessante nisso. Fora isso, saber que ela criou o bar, com a intenção de ajudar o Harold, só me faz sentir mais irritação pelo Harold. Ele não merece a família que tem. Até o Oda percebeu que o Harold estava em vias de ser cancelado nas redes e decidiu mudar o foco. E a mudança acontece com uma discussão. Jaru e Harold conversam sobre um incidente que aconteceu na Reverie. Sendo essa a primeira tentativa do rei de alcançar o governo mundial. Também vale apontar que o Harold fala sobre o conselho, e não sobre o governo diretamente. O conselho é formado pelos vários reis e rainhas subordinadas ao governo mundial. Ou seja, esse conselho ignorou ele. O Harold também fala que só escapou porque um assassinato aconteceu, se não fosse isso, ele talvez tivesse sido preso. O que me faz pensar no que aconteceu com a Shirahoshi. Provavelmente, o Harold deve ter chamado a atenção de algum dragão celestial. Mas aí o Jaru acrescenta dizendo, tu não tá nem ligado. Ser preso é o de menos. Pensei que ele falaria sobre ser escravizado, mas ele puxa outro assunto e diz, tu já ouviu falar na Galeila. E o Harold ouviu, mas só ouviu contos. Então acreditava que era só uma lenda inventada. E curiosamente, o Jaru também não tem uma prova da existência desse grupo, mas ele acredita que sim, a Galeila é real. O que volta ao ponto sobre a transmissão da história por via oral. As informações se perdem. Então, hoje, a Galeila é uma lenda para muitos gigantes, do mesmo jeito que a crise climática foi novidade. E se ninguém gravar o que aconteceu, em algum momento a Galeila vai ser completamente esquecida, a crise climática vai se tornar uma lenda ao lado da batalha que está acontecendo no presente. E esse ponto também é importante para mostrar porque os gigantes não sabem nada do século perdido. As informações se perderam conforme os gigantes foram morrendo e os detalhes foram sendo esquecidos. Essa história da Galeila, que provavelmente foi a inspiração para a Galeila Company das Sete Águas, também teve detalhes da sua história que se perderam. Porque mesmo o Jaru, que acredita na existência desse grupo, soube que em algum momento o grupo mandou uma carta. Essa carta alertava que o grupo foi preso. O que para ele foi muito impactante, já que no grupo, além de gigantes poderosos, também tinham gigantes ancestrais. Um grupo com mais de 100 gigantes, e alguns sendo gigantes ancestrais. Imagine a força disso. E esse grupo ainda foi derrotado. Jaru acredita e acha incrível que exista algo capaz de derrotar esse grupo. Porém, o Jaru não sabe explicar a origem dessa carta. Se de fato existiu ou não. Ou seja, informações se perderam nessa história. Como os gigantes presos mandaram uma carta de volta. Muito esquisito e estranho, né? Será que era uma armadilha? Será que alguém respondeu à carta? Será que alguém tentou resgatar esse grupo? Isso aí, ou se perdeu com o passar do tempo, ou o Oda não quis trazer para a história. Mas, o Oda ainda nos trouxe duas confirmações. Começando com apenas uma possibilidade, já que esse gigante no centro, com a cabeça de nós todos, é muito parecido com um dos gigantes congelados em Punk Hazard. Ou seja, a fruta do frio já estava sob o domínio do governo há gerações. E essa revelação também resolve o mistério da bola de papel que jogam no Chopper durante o arco de Punk Hazard.
Ou seja, durante a batalha do Acaíno e Aokiji, alguns gigantes foram libertos do gelo com vida. Sobre isso aí, nem precisa ter dúvida. Já é canônico, e foi esse, ou esses gigantes que escaparam que jogaram a bola de papel. Enfim, essa foi a primeira coisa que o Oda nos entregou, a possível origem da bola de papel e dos gigantes congelados em Punk Hazard. Mas aí, ele confirma isso na página seguinte. Mas antes disso, o Harald é levado a acreditar que o governo mundial é o culpado disso, foram eles que pegaram o grupo da Galeila. Jaruu não confirma, porque ele não sabe. Porém, ele alerta que os gigantes já tiveram um inimigo poderoso, mas infelizmente, essas histórias acabaram afundando no mar. Essa frase é interessante, principalmente porque sabemos que o mundo está afundando. Mas não acho que o Jaruu saiba disso. Acredito que foi só uma coincidência feliz. Além disso, o mais importante foi o que veio depois. Jaruu alerta que a má recepção que o Harald recebeu provavelmente não é culpa dele. Harald, apesar de não parecer, é esperto. Ele então liga os pontos e imagina que exista uma inimizade antiga aí. O Jaruu acrescenta que existe um boato sobre como um exército de gigantes foi congelado e levado para algum lugar. O que, além de confirmar a origem dos gigantes em Punk Hazard, também mostra como as informações estão fragmentadas. Pela fala do Jaruu, dá a entender que são duas coisas diferentes. Porém, claramente é uma informação única sobre a Galeila. Porém, se passou tanto tempo que a história se fragmentou em duas histórias, a lenda dos gigantes construtores e a lenda do exército de gigantes congelados. Ou seja, a história de Elbaf é muito fragmentada. As coisas devem ter mudado um pouco quando a escola e a biblioteca foram criadas. Mas bem, a conversa da dupla se encerra com o Jaruu alertando o Harald, os gigantes há muito tempo são vistos como uma ameaça para o mundo. Mas o Harald está pronto para tudo. Infelizmente, ele não está pronto para ser pai. Mas aí, já não é responsabilidade dele, né? Bom, na página seguinte vemos que o Harald segue sendo um pai ausente enquanto o Loki cresceu sendo maltratado pelo tio. Porém, tem algo que achei fraco. Para mim, não fica claro o que matou o cavalo da sorte. Apesar de que, na minha leitura, o tio vampiro parece ter dado o cavalo para o Loki comer. E depois, alguns anos depois, o Loki matou o tio. Infelizmente, o Oda foi bem fraco. Imagino que ele quer impedir que as pessoas vejam que é ridículo o Loki querer proteger Elbaf. O que, para mim, esse barco já foi. Já acho absurdo e ninguém me convence do contrário. Se tem uma pessoa que tem o direito de destruir Elbaf, essa pessoa é o Loki. Muito mais que o Hairudin, que foi perseguido só por ser filho de uma estrangeira. E essa perseguição, aparentemente, veio muito mais dos guardas reais. E, obviamente, o Harald não sabe disso. Ele estava lá preocupado com a criação revolucionária das 8 rotas, e esquecendo completamente de fiscalizar a vida dos filhos. E eu vou me arriscar a dizer que o Harald não sabia de nada disso. Não sabia que o Hairudin estava sendo perseguido por guardas reais, não sabia que o Loki atacava as vilas sempre que ele saía e não sabia que os filhos estavam brigando entre si. O que é muito curioso. Harald é amado. Agora imagine a vida desses moleques se ele fosse odiado. Se é que dá para odiar um rei. Talvez a opção de odiar não exista. Pelo menos, esse conflito Hairudin e Loki serviu para endurecer a resistência do Hairudin. Agora sei por que ele conseguiu sair vitorioso na Batalha de Dressrosa. Aquela vitória tem que ser dedicada ao Loki e às intensas surras que ele aplicou no Hairudin. Dito isso, é bem claro que o Loki tinha uma raiva maior dos adultos, né? O Loki já matou bestas enormes quando era um recém-nascido. As porradas que ele dava no Hairudin, claramente, não era o máximo que ele poderia fazer. Porém, ele só batia no Hairudin, provavelmente por ter inveja do irmão que teve uma mãe presente e que sempre o amou. Mas, por exemplo, ele não batia na Gerd e nas outras crianças. As vítimas diretas do Loki, além do irmão, são sempre homens adultos. E novamente, sabemos a força do Loki, se ele desse tudo de si, não sobrava um para contar história. Outra coisa interessante, vemos o Loki falando mal dos humanos. Porém, sabemos que acontece depois. O que fez ele mudar de ideia? Ou ele só estava desprezando os humanos para chamar a atenção do pai? Talvez seja só isso, tudo para chamar a atenção do pai. Enfim, na página seguinte, descobrimos que o Loki só está fazendo o que aprendeu. Desde cedo, ele entendeu que ser agressivo é o único método pelo qual as pessoas entendiam. O seu tio nunca mais o prejudicou depois de morrer. Infelizmente, a sua agressividade não era o suficiente. As pessoas não estavam o tratando melhor, não importa o quão agressivo ele se propõe a ser. E ele é só uma criança, sozinho ele não vai entender isso. E o pai, que deveria ser o guia, tá no meio do mundo.
Tudo escrito para dar merda. E até aí, ok. O Oda aproveitou para construir um paralelo com o Kaido ao mostrar o Loki se jogando no submundo. Se jogando e sobrevivendo. Talvez essa seja a explicação do Shanks capturar o Loki. Uma forma de impedir o Loki de buscar a própria morte. Fiquei pensando, será possível que ninguém chegue no Harald? Ninguém para dar um toque, do tipo, e aí, meu rei, já ouviu o que o Loki fez? Isso não é normal, cara. Tem que falar com o garoto e ver, tentar entender o porquê dele fazer isso. Mas, coitado do Harald. Tão ocupado com o mundo e tudo aquilo sobre diplomacia. Eles não podem roubar o seu tempo precioso para falar sobre o filho dele. Não é justo com o Harald, esse pobre coitado. Mas aí, Oda percebeu que perdeu a mão de novo. Tudo estava convergindo para um único raciocínio: o Loki não tem motivos para gostar de Elbaf, e o Harald é terrível. Ajudou todo mundo, menos a família. Percebendo isso, ele então sacou a sua arma secreta. Enquanto Loki estava lá, chateado e pensando em formas de fazer aquela árvore de merda arder em chamas. Uma montanha foi cortada, e foi cortada por ele, Rox de Shebeck, o próprio, pai do Barba Negra, Bag o Palhaço e, obviamente, o pai do Frank. Mais um pai ausente para a grande lista de One Piece. Infelizmente, se comparado ao Harald, o Shebeck tem que comer muito feijão se quiser competir. Dito isso, desde que essa página circulou por aí, que as pessoas têm algumas certezas. A primeira é que o Shebeck tem a Open no Mi. Eu discordo, obviamente. Tem muitas frutas que permitiria ele aplicar um corte semelhante. Inclusive, se não me engano, o Shebeck é usuário de espada. No outro flashback do Loki, é possível ver uma espada cravada no corpo dele. Ele também poderia ser o usuário da fruta da lâmina. Inclusive, pode existir a fruta da espada, a fruta da faca e, por que não, a fruta do corte. E digo mais, não foi necessariamente o Shebeck que cortou a montanha, mas enfim. Deixando isso de lado, ao lado do Shebequinho, vemos uma mulher que imagino ser a Stussy. Sendo ou não, gostei muito do visual dela. Temos também o Leão Dourado, vindo direto de Wano. Não sabia que o Shiki era um samurai. Foi muito revelador para mim. Também temos o Barba Branca, que nessa época carregava a arma nas costas. A boa e velha influência das bainhas incompreensíveis. Mas bem, o grupo encontra o Loki e o Shiki já vai chamando o garoto de demônio. O Loki já fica mal. Os olhos são o motivo do seu infortúnio. E talvez seja esse o motivo do Loki gostar do Shebeck. Até então, ele não gostava de humanos, mas do nada mudou de ideia. O motivo pode estar aí: o cara talvez elogiou os olhos, ou então xingou o Harald por ser um merda. Ou fez os dois. Não só o Shebeck, o Barba Branca também não se importou com os olhos do Loki. Vai ver o Loki pela primeira vez, foi tratado bem de verdade e, isso fez ele querer ir com o Shebeck. Se pensar bem, o pessoal deve tratar o Loki, entre aspas bem, porque ele é o príncipe. Isso também pode nos responder o motivo que fez o Loki gostar da Lola. Ela pode ter reagido bem aos olhos dele e o tratado bem sem nem saber quem ele era, coisa que a Chiffon não fez e por isso, ele sabia que a Big Mom queria o enganar. Mas enfim, deixando as especulações de lado, vamos focar no Shebeck. Rox de Shebeck, oficialmente, o pai do Barba Negra. E não oficialmente o pai do Frank e Bag. E assim, eu não acredito que seja. Porém, seria uma boa para explicar uma questão do passado do Bag. Existe uma inconsistência narrativa que envolve o palhaço. Essa inconsistência passa a existir quando a gente descobre que o Bag era um tripulante do bando do Rei dos Piratas. Se pegamos o bando do Roger, temos, no mínimo, 3 pessoas com a capacidade de sentir a presença de pessoas, além da possível visão do futuro. Nesse caso, como o Bag, um aprendiz fedendo a mijo, iria conseguir roubar uma fruta e fugir com ela. Ninguém percebeu o Bag trocando a fruta verdadeira por uma falsa. Esquisito, certo? Aí eu pensei em como corrigir isso. E essa correção passaria pelo fato de o Bag ser filho do Rox. Parece loucura e eu sei que é. A teoria é a seguinte: e se o Rox é capaz de negar o haki da observação, porém, de uma forma diferente da do Shanks? Como eu imagino que o Shanks nega o haki da observação? Como temos o Katakuri explicando que é necessário manter a calma e concentração. Sendo assim, o Shanks deve usar o haki do rei para impedir que o inimigo consiga a tranquilidade necessária para usar a observação. Já o Rox, imagino que ele, talvez, possua uma capacidade natural de negar isso. E seria esse método inato que o Barba Negra usou para acertar o Shanks, já que o mesmo declarou que não estava distraído. Além do Barba Negra ter atacado um companheiro e fugido sem ser percebido por ninguém. Aí, esse poder genético serviria para justificar o roubo do Bag. O cara roubou uma fruta do navio do Roger.
Tamo falando do Bag, entendeu? Uma criança fedendo a leite, roubando uma fruta do navio do futuro rei dos piratas. Mas se de repente ele tem um poder natural de ser invisível até para um poderoso haki da observação, tudo seria resolvido. Agora, se isso vai acontecer, não sei. Na verdade, acho bem difícil. Porém, impossível não é. Claro, tudo isso é baseado em uma imagem que, sinceramente, não diz nada. Se for por aparência, o Frank é muito mais parecido. A estrutura do olho é idêntica e o queixo do Frank é tecnicamente igual. E se debaixo dessa barba, o que temos é um queixo de 3 pontas? Já pensou nessa possibilidade? Se não, faça o favor de pensar. E é isso, Shebeck chegou e inaugura um novo Oda, um que respeita as silhuetas criadas. Além disso, finalmente deu uma origem ao Barba Negra, porém também deixa claro que o Barba Branca tem uma memória de merda. Anos vivendo ao lado do Barba Negra e nunca percebeu quem era o pai do garoto. Inclusive, vi que alguns fãs estavam tentando criar um retcon para o que o Barba Branca fala durante a Guerra dos Melhores. Mas, não entendi e, só ignorei. E é isso, o cara chega nos trazendo respostas, no entanto, deixou muitas em aberto. Quero entender como e por que ele matou alguém durante a Reverie. Também me deixa curioso sobre o que ele quer com o Harold. Dito isso, tô terminando esse vídeo na segunda, dia 15. Não sei quando vai sair no YouTube, mas já tem informações sobre o próximo capítulo. E a informação é, aperte os cintos. Muito provavelmente, é referência ao filme, mas enfim. É isso, Shebeck chegou, mas infelizmente, o capítulo acabou. Até a próxima. Você chegou até aqui. Até abraço e até a próxima.